colocado diante desse altar, Pai amado. Deus, Tu conheces, Senhor, cada um dos ofertantes, dos primiciadores, dos dizimistas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja prospere, Senhor. Que as famílias aqui representadas prosperem, Senhor. E que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos. Glórias Te damos, Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Vamos, vem cá. Vem cá. Vamos orar? Senhor, Te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos pelas crianças da Tua casa, Pai. Te pedimos que Tu venhas abençoá-las, Senhor. Que elas sejam guardadas debaixo das Tuas mãos, Senhor. E que nada nem ninguém venha tocá-las, Senhor, senão o Teu Santo Espírito, Senhor. Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te pedimos que elas possam crescer, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Ensina as Tuas crianças no caminho que elas devem andar, para que elas mesmo estando mais velhas, Senhor, não venham se desviar deles, Senhor. Nós abençoamos as crianças da Tua casa e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar de um tema hoje, pouco conhecido, sobre ansiedade. Quase ninguém tem, né? Vamos abrir a palavra? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Senhor, Te adoramos nessa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus que conhece as nossas vidas e graças a Ti por isso, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor. Nada passa despercebido ao Teu poder, ao Teu olhar. Nessa noite, Senhor, não é diferente, Pai. Nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. E, Senhor, então, não permita que o homem venha interferir nela, Senhor. Mas que somente o Teu Santo Espírito, que é capaz de nos convencer de todo o nosso pecado, Ele venha falar conosco nessa noite, Pai. Que essa noite seja uma noite de graça, de misericórdia, do Teu agir nas nossas vidas, Senhor. Que toda e qualquer interferência maligna seja anulada pelo poder que é no nome de Jesus. E que Tu mesmo, Senhor, venha escrever nas tábuas do nosso coração, Senhor, aquilo que Tu pretende para cada um de nós, Senhor. Te louvamos essa noite, Te bendizemos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar.
Ansiedade é algo que toma muitas vezes o nosso coração. Às vezes nossa vida, ela, ao invés de ser movida pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós somos movidos por uma ansiedade. E o próprio Jesus, ele fala conosco sobre isso. E eu vou falar algo aqui que vocês já sabem, né? Que a minha filha mais velha está para fazer faculdade lá em Juiz de Fora. E a gente está procurando um lugar para ela ficar, né? E a gente vai lá, olha apartamento, olha não sei o quê, e as coisas não são bem como aquilo que a gente esperava, né? E a gente volta para casa meio que sem saber, né? O que vai acontecer. E eu fui esse sábado agora, a gente foi lá em Juiz de Fora para dar uma olhada em algumas coisas. A gente viu lá algumas coisas que dava para a gente começar, né? Mas sabe quando você entra num lugar e você pensa assim, não é isso ainda, né? Não é aquele lugar que Deus tinha preparado. Mas a gente entende que a gente precisa deixar as preocupações nas mãos de Deus, né? Minha esposa conta que quando a Emanuele nasceu, a preocupação dela era como é que antes da Emanuele nascer, a preocupação dela como seria para pagar a faculdade da Emanuele. Olha a ansiedade. Antes dela nascer, já estava preocupado com o que seria a faculdade. A faculdade chegou. Deus abençoou ela, que ela conseguiu passar na faculdade e não precisa pagar a faculdade. Mas agora a preocupação é pagar a estadia. Né? E às vezes aquilo que a gente planeja não sai de acordo com aquilo que a gente queria que fosse. Isso é constante em nossas vidas. Quem nunca teve preocupação com nada, levante a mão. Todos nós temos preocupações com alguma coisa. E eu confesso aos irmãos que eu vim de Juiz de Fora, alegre de ter conseguido alguma coisa, mas ainda não satisfeito, né? E essa não satisfação, muitas vezes, se a gente permitir que ela entre no nosso coração, isso vai acontecer, que vai ser gerado dentro de nós alguma coisa chamada ansiedade. E aí a gente vai buscar o Senhor, porque, na verdade, irmãos, o que a gente precisa fazer é deixar o Espírito Santo tomar conta de todo o nosso ser. De tudo aquilo que a gente possa fazer e de tudo aquilo que a gente não tem controle para fazer. A grande questão é que, se a gente parar para ver o que Jesus realmente nos ensinou, tanto através dele próprio, como através dos seus discípulos, ele vai falar exatamente isso. Ó. Não andeis ansiosos. Não tenha uma ansiedade constante. Não andeis ansiosos pressupõe que existe alguma coisa que é constante. Deus está falando assim, vai vir a preocupação? Vai. O problema vai aparecer? Vai aparecer. Você não é super-homem, super-mulher, você não é indestrutível, e você não está blindado o tempo todo contra Satanás. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, Satanás não lhe toca. Então existe alguma coisa que pode te proteger. O que é? Ser de Deus. A pergunta é, você é de Deus? Será que nós somos de Deus? E eu estava pesquisando, né, tem um site muito bom que você pega o original da palavra. E aí quando você vai ver lá, ansiosos, não andeis ansiosos, aí você clica no ansiosos, aí vai aparecer o que significa ansioso, né? Está se dizendo assim, ó,
estar preocupado com cuidados. Qual é o cuidado que você está se preocupando? O que está faltando que você está tão preocupado que Deus não pode suprir? Essa é a primeira questão, que a ansiedade, quando ela vai tentar se apoderar de nós, ela vai procurar esse espaço, aonde existe uma preocupação com os cuidados dessa vida. E Deus, ele é tão tremendo que ele vai, sem você perceber, ele vai trazendo a união de várias mensagens. Para você ter uma ideia, essa mensagem aqui está baseada em 3 versículos diferentes. Você vai entender por quê. O primeiro é esse: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não se preocupe com os cuidados dessa vida. Por que a gente está tão preocupado, né? Por que a gente não pega e só descansa em Deus? E deixa Ele trabalhar naquilo que Ele tem que trabalhar, porque se você não permitir que Ele tome conta da sua vida, você realmente não vai ser de Deus. E aí, quando eu não sou de Deus, quem é que pode me tocar, irmãos? Porque a Bíblia me garante, ele afirma: aquele que é de Deus, Satanás não lhe toca. Mas se eu continuo não permitindo que Deus tome conta da minha vida, eu estou permitindo que eu fique ansioso, eu estou permitindo que eu me preocupe com os cuidados dessa vida, eu não sou dele. Olha que coisa, todo mundo aqui responde a mesma coisa, que você é de Deus? Sim! Mas você já parou de se preocupar com as coisas, com os cuidados dessa vida? Ou você continua ainda preocupado com o dia do amanhã? Você ainda está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Você acha que você tem condições de determinar se você vai estar vivo ou não daqui a 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos? Deus está falando exatamente isso. Então, para que você vai se preocupar com uma coisa que você não tem controle? A gente coloca a nossa preocupação em coisas que não tem como se controlar. Eu vou para o Juiz de Fora tentar resolver o problema da minha filha. Aí tu chega lá, não resolve nada. Aí Deus vai movendo, vai mexendo e vai tentando mostrar para nós qual é a resposta. Hoje eu conversei com a minha esposa sobre alguma coisa de ontem e que aconteceu hoje. Eu falei assim, isso já é resposta. Já é resposta. Como é que eu vou fazer algo que Deus está falando para mim que não é para fazer agora? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiosos também está relacionado com o seguinte, ó, tem a ver com a ideia de dividir. Entenda isso. Quando você fica ansioso com alguma coisa, você tem Deus. Todo mundo aqui tem Deus, não tem? Amém? Sim ou não? Mas quando você começa a ficar preocupado com alguma coisa, com os cuidados dessa vida, você começa a dividir o lugar que deveria ser de Deus somente com as suas preocupações. Olha como é que a estratégia do maligno ela é tão perfeita. Ontem à noite, irmãos, olha que loucura. É que a gente, tem o Espírito Santo para nos alertar. Eu estava deitado na cama, 11h pouca da noite, eu deitado, e meu pensamento não parava de pensar naquilo que tinha acontecido. Como é que vai ser, meu Deus? Como é que minha filha vai morar lá? O que vai acontecer? Até que, em determinado momento dos meus próprios pensamentos, veio uma mensagem do Espírito Santo. Falou, repreende isso. Manda esse pensamento parar. Porque senão você vai deixar brotar dentro de você a ansiedade. E eu vou te falar, eu já falei aqui com vocês, a ansiedade é o primeiro estágio de um ciclo malicioso que vai te levar à morte. A ansiedade, ela é a mãe da incapacidade, que desemboca na depressão, que te leva para o medo,
que te leva para loucura, e da loucura ela te leva para a morte. Olha o ciclo. Mas tudo começa com ansiedade. Por isso que Deus deixou escrito na sua palavra algumas vezes: não fique ansioso com nada. Porque você não tem controle, na verdade, de nada. Do que nós temos controle, irmãos? Temos controle de nada. Nós não controlamos o dia que nós nascemos, nós não controlamos a nossa vida, e nós não controlamos o dia que nós morremos. Ou você sabe o dia que você vai morrer? Eu tive um primo agora há pouco tempo que morreu com 57 anos de idade, e aí? Não controla. Então Jesus está dizendo para você, olha, você toma cuidado com aquilo que vem no seu pensamento, né? Muitas vezes você não pode impedir que o pensamento maligno venha, mas você pode impedir que ele tome lugar na sua cabeça e faça um ninho, que cresça ali na sua cabeça. O objetivo da ansiedade é dividir a atenção. Veja, enquanto a minha mente estava pensando naquilo que poderia acontecer, no que eu podia fazer, eu estava esquecendo de orar e pedir a Deus: Senhor, toma conta. Ah, mas você é pastor. Não, irmão, qualquer um. Quais são as situações que você tem passado e que tem dividido o trono do seu ser com Jesus? E a palavra de Deus é tão tremenda, irmãos, que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, a Bíblia fala assim: Deus é um Deus zeloso. E aí quando você vai ver no original, está dizendo assim: Ele é um ser que tem ciúmes de você. Ou seja, se Deus é um Deus que tem ciúme de cada um de nós, quando Ele enxerga dentro de nós uma divisão, Ele está dizendo assim: essa pessoa não quer ficar comigo, não quer ser o meu verdadeiro e único adorador. E sabe o que acontece? Quando ele enxerga isso, ele diz assim: eu não vou dividir com você, eu não vou dividir você com ninguém. Você quer ficar dividido? Então fique. Essa é que é a parte ruim da ansiedade. Quanto mais você deixa a ansiedade penetrar no seu coração, mais ela vai te afastando da presença do Pai. E se Ele é um Deus que tem ciúmes de nós, Ele não vai dividir a nossa vida com o diabo. Ou você pensa que a ansiedade vem de quem? Vem de você? Não. Vem daquele que quer te separar daquele que é o seu Pai verdadeiro. Hoje nós estamos falando do Dia dos Pais. Existe um Pai que é o Pai verdadeiro. Eu sou o pai biológico da Emanuele, da Esther e da Elise. Mas o Pai verdadeiro dela chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Yahvé. E todas as vezes que você permite que a ansiedade comece a tomar conta do seu coração, é como se você trocasse de pai. E se na verdade isso acontece por muito tempo, você começa a perder contato com o teu pai verdadeiro, você começa a pegar características daquele que não é. Né? João 8,44 vai dizer quem é, qual é a característica do nosso inimigo que tenta tomar o lugar do nosso Pai verdadeiro. Vai dizer que ele é homicida, que ele é mentiroso e pai da mentira. E às vezes a gente fica pensando, por que as coisas acontecem comigo? Mas na verdade você tem que entender que existe um plano maligno para te tirar da presença do Pai. Né? Nós lembramos daquela história do filho pródigo. O filho pródigo queria conhecer o mundo, queria conhecer as coisas dessa vida. E ele chega para o seu pai e diz assim: pai, divide a nossa herança aí então, e me dá a minha parte, porque eu quero conhecer a vida. E a palavra de Deus diz que ele foi e teve uma vida promíscua, uma vida separada do reino, uma vida que ele achava que era boa, mas que ela tinha fim. A alegria dessa terra, desse mundo, ela tem fim. E sabe qual é o fim dela?
A ansiedade. Ela começa na ansiedade, ela vai te levar até o final lá, até na morte, se você permitir. Quando nós dividimos a atenção com outras coisas, nós dividimos o altar do nosso coração, que deveria ser somente de Deus. Quem é que comanda realmente a sua vida hoje? Quem está comandando a nossa vida, a nossa história? Está chegando num ponto que a gente precisa definir quem é aquele que comanda o meu ser. Eu tenho notado, irmãos, não sei se você tem notado isso, mas a estratégia do inimigo é nos levar a um estado tal de ansiedade que você perde até a vontade de viver. Você perde a vontade de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra de Deus, de estar aqui com os irmãos, em comunhão com os irmãos, tomar a ceia do Senhor. A alegria do Senhor já não passa a ser a nossa força, porque agora nós achamos que a nossa força está no nosso braço. Mas o Senhor está dizendo que isso é errado. Eu preciso voltar ao velho, ao início, ao primeiro amor, onde Jesus era realmente tudo para nós. A estratégia do maligno é que o nosso pensamento se acelere de tal forma que eu não pense mais no Senhor como Ele era para mim no início. Pense aí quando você conheceu Jesus pela primeira vez. Talvez quando você se batizou. Como é que era a tua alegria? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a minha alegria, era a sua alegria. Se hoje isso não te impulsiona, né? Fazer a vontade de Deus talvez não seja tanto a tua alegria, é porque talvez alguma coisa está sendo contaminada. E o Espírito Santo de Deus hoje está usando essa palavra para trazer para você, existe uma solução para todas as coisas que estão sendo colocadas diante de você. Mas você precisa tomar conta, tomar cuidado com aquilo que Satanás tenta colocar, naquilo que Deus colocou primeiro em você. O primeiro amor. O amor ágape, que vem de Deus. Que não tem condição, sabe? Qual é a condição que a gente colocava quando a gente conheceu Jesus? Nenhuma. Irmãos, eu lembro quando e olha, faz tempo, hein? Eu lembro quando eu conheci Jesus a primeira vez, eu fazia de tudo. Eu ia para secretário, eu ia para Pedro do Rio, eu ia para Petrópolis, eu ia para o Espírito Santo, eu ia para Vitória, eu ia para Campo Grande. Não tinha tempo ruim. Por que muitas vezes hoje a gente pensa, né? 2 vezes se é para fazer alguma coisa para o Senhor? O seminário está pronto para acontecer aí, ó. Está quase na porta para acontecer. Uma bênção que não tem tamanho do que o Senhor está fazendo por nós. Mas nós estamos pensando, será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Eu te garanto que para mim vai ser. Porque eu quero que seja bom para mim. O que depende de eu fazer, irmão, de você fazer, você precisa fazer, eu preciso fazer. Porque a parte de Deus está garantida. A parte de Deus vai acontecer. Agora depende de se você realmente vai querer ser transformado e ser retirado desse lugar de ansiedade. Qual é o grande perigo da ansiedade hoje em dia? A ansiedade nos leva para um lugar de acomodação. Que se você deixar ela tomar conta da sua mente, você não consegue mais fazer nada. Você pensa assim, já está tudo acabado, eu vou continuar aqui e eu só espero a morte chegar. É assim que a ansiedade vai agir na sua vida. De tal forma que você não pensa mais no futuro. Você não pensa mais que Deus pode transformar aquilo que está difícil agora na tua vida.
Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para te dizer que Ele vai transformar, sim, a nossa vida em nome de Jesus. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas você não pode mais permitir que o altar da sua vida fique dividido com ele, com Satanás. Tem um versículo que está em Mateus 12, 25, que diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas ele começa o versículo dizendo assim: e Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Você acha mesmo que você está escondendo alguma coisa do Senhor? Você acha? Eu estou ansioso, mas não vou falar para ninguém, não. Jesus já sabe que você está ansioso. Jesus já sabe que você está ansiosa. Você está escondendo isso de quem? Do pastor? Do irmão? Jesus está dizendo para você, enquanto você continuar com essa ansiedade, a sua vitória não vai ser completa. Porque a casa dividida, ela não subsiste, ela não vai para frente. Pelo contrário, está dizendo aqui que ela será arruinada. Deus quer fazer uma grande obra? Claro que quer. Mas Ele vai arrombar a porta do seu coração? Não, irmão. Esse seminário vai ser uma bênção para aqueles que quiserem. Quem não quer, Deus não vai fazer nada, irmão. Deus não vai mover uma palha. Mas eu tenho certeza que aqueles que se entregarem de corpo e alma vão sair deste lugar libertos da ansiedade em nome de Jesus. Ansiedade não tem poder nenhum contra o Senhor. Quando ele entra, ele acaba com a ansiedade. Ele acaba com o ciclo malicioso. Ele transforma a história de uma pessoa. Jesus é capaz de transformar a sua história hoje. Hoje. Mas você precisa decidir hoje. Não dê mais lugar ao diabo. A palavra de Deus diz: não dês lugar ao diabo. Não dê. A ansiedade é justamente quando nós permitimos que ela entre. E eu fico pensando naquilo, eu fico preocupado, como é que vai ser? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Seja tudo conhecido diante de Deus. Você precisa falar para Ele. Você precisa dizer para Ele: Senhor, eu não consigo. Essa área minha aqui, ela está difícil de eu vencer, mas eu preciso da tua ajuda. Eu quero vencer, mas eu não consigo. Eu não tenho força. A ansiedade me tomou. Senhor, me livra. A palavra do Senhor diz que Ele não vai lançar fora um coração contrito. Jamais. Se você chega diante dele, com oração, com súplica, com ações de graças, Ele jamais vai lançar fora. Então por que você continua passando pelos mesmos problemas? Irmão, minha irmã, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Não é a alegria no Senhor, é a alegria do Senhor. Que diferença faz isso? Alegria no Senhor ou alegria do Senhor? Alegria no Senhor é quando você recebe os benefícios dele e você se alegra. Mas a alegria do Senhor é quando você alegra o Senhor e pelo Senhor ficar alegre com você, Ele derrama sobre você a força dele. É a força dele que vai te fazer vencer a ansiedade. Não é a sua. Mas enquanto você ficar só alimentando, retroalimentando a ansiedade ou qualquer outra que tiver dentro de você, você não vai estar alegrando o Senhor e em contrapartida não vai ter a força dele.
Como é que eu retroalimento a ansiedade em mim? Me preocupando com coisas que eu não deveria me preocupar, vendo coisas que eu não deveria ver, ouvindo coisas que eu não deveria ouvir. Satanás se alimenta de qualquer coisa que não vem de Deus. Qualquer coisa. Você é casado ou casada? Teve uma briga de casal. Satanás se alimenta daquilo. Por isso que ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque ele sabe que uma discussão de um casal vai gerar coisas ruins dentro daquele casamento. Você precisa entender, irmãos, que o que está escrito aqui na palavra de Deus não é mera coincidência, mas é algo para te livrar do mal. Livrar a gente do mal. Mas você precisa fazer aquilo que está escrito aqui dentro. E eu, conversando com Deus, eu perguntei para Deus: então tá bom, Senhor, eu estou colocando diante do Senhor as minhas preocupações, né? Preocupação com os cuidados dessa vida. Eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, eu entrego isso tudo na tua mão. E de repente o sono veio. Por incrível que pareça. Existe um poder enorme na oração sincera com Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não tem coisa melhor do que dormir tranquilo, porque você sabe que Deus está cuidando de você. E aí, quando eu estava lendo esse texto, né, o Senhor me fez lembrar de um que é tremendo. Mateus capítulo 6. Quando ele diz para mim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Na mesma toada que ele falou isso para mim, olha que tremendo, irmãos. Ele liga um versículo no outro como se fosse uma coisa simples, né? Para nós é uma dificuldade preparar uma mensagem, mas para Deus é assim, ó. Ele liga como se fosse uma coisa normal. E para ele realmente a palavra é uma coisa só. Uma vez eu já era pastor, o diácono. Um diácono que tinha lá, ele quis pregar uma peça para mim, né? Pastor, quantos evangelhos tem na Bíblia? Mas eu já conhecia a fama dele, né? Eu virei para ele e falei assim: só tem um. Não, pastor, o senhor sabe que tem 4. Eu falei: só se for para você. Para Deus só tem um. De Gênesis a Apocalipse. E é verdade. Quando você começa a buscar a presença do Senhor, Ele começa a linkar uma coisa com a outra. Eu falei assim: como é que pode um negócio desse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele me faz lembrar desse versículo aqui. Mateus 6, 26. Diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, isso é tremendo demais, né? Não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? O Senhor está falando exatamente a mesma coisa para você nessa noite aqui. Por que você está andando ansioso com alguma coisa? Olha para as aves. Vê. Olha o exemplo que Deus deixou para nós. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial guarda cada uma delas. Será que vocês não têm mais valor do que as aves no céu? Sabe o que a ansiedade faz com a gente, irmão? Perder valor. Você começa a achar que você não tem valor, né? Daí o nível que vem depois da ansiedade é a incapacidade. A pessoa começa a se achar incapaz de realizar qualquer coisa no reino de Deus ou fora do reino de Deus. Eu não sou bom, eu não sei nem pregar, eu não sei nem falar. Quem disse isso? Quem te falou essa mentira?
Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, diz o Senhor. Essa é a palavra que eu preciso guardar no meu coração. É aquilo que Jesus me ensina na sua palavra. Olha para as aves, meu filho, você está olhando muito para baixo. Você está olhando muito para o chão. Olha para cima e começa a ver as aves dos céus. Elas não semeiam, não cegam, nem guardam em celeiros. Mas o teu Pai que está nos céus guarda a vida delas. Será que eu não vou guardar também a vida de vocês? Será que quando vocês vão entender que eu sou um pai zeloso, que tenho ciúme de você, que eu não coloco você à venda, que eu não troco você por ninguém, que eu não quero que você saia da minha presença. O Senhor está falando com você, não saia da presença de Deus. Olha para o céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem da terra. Você está por acaso, você está morando aqui por enquanto, mas você não é desse mundo, você é do céu. Você foi feito lá, nasceu no coração de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, diz o Senhor. Eu não entendo, irmãos, uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus, não dá glória a Deus na hora que ouve isso. Eu não entendo isso. Não está bom não. Não está bom não. Não, você não entendeu o que eu disse. O Senhor disse de você lá no céu, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus falou isso de você, irmão. Se você está aqui hoje, foi porque Deus guardou a sua vida. A palavra de Deus diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É Ele que te fortalece, irmã. Não é o seu poderio, não é a sua força de vontade, não é a sua capacidade, não, é a vontade de Deus, de que você esteja vivo para ouvir isso nessa noite. Você não foi feito à imagem do diabo, você foi feito à imagem de Deus. Escolha o Pai verdadeiro para servir. Não sirva ao mentiroso. Lembrei até do antigo presidente. Não coloque um mentiroso para governar o seu coração. Não coloque. Sirva a Deus. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Se não bastasse, se você for ler esse texto aqui, no versículo 25, Deus vai dizer assim, não andeis solícitos quanto à vossa vida. Ou melhor, cuidadosos quanto à vossa vida. Versículo 28, ele vai dizer assim, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por que você está solícito? Por que você está se preocupando com isso? Atentai, olhai para os lírios do campo. Como eles crescem? Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo ainda Salomão, como em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Sabe quem foi Salomão? Foi um cara que teve tudo na vida. Teve a maior riqueza que um homem pode ter. Teve a maior sabedoria que um homem pode ter, que a palavra de Deus diz que ninguém mais terá uma sabedoria igual a dele. Mas você sabe como Salomão morreu? Sabe? Longe de Deus. Sabe por quê? Deixou a ansiedade entrar no seu coração. A ansiedade é uma semente que o mal lança. É só uma sementezinha, pequenininha, mas que faz um estrago que é terrível.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, né? E amanhã se lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé ou pequena fé? Será que Deus não tem poder para te vestir? Para te dar o que comer? Para te dar uma casa? Para te dar uma cobertura? Será que Ele não pode fazer isso? Por que você está preocupado com tanta coisa? Eu estou pregando para você, irmãos, mas Deus está falando comigo. Ele falou assim, não se preocupa não, filho. Você tem 3 filhas. Eu vou cuidar das 3. Sabe? Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor é pastor. E ser pastor é fácil. Quer trocar? Irmão, Deus quer fazer da nossa vida um baluarte nesse lugar. Tem tanta gente que precisa ser alcançada pelo nosso exemplo. Mas você imagina se ela olhar para você ou olhar para mim e encontrar uma pessoa que tem ansiedade. O que ela vai falar? Vai pensar, eu vou deixar de fazer as minhas coisas? Eu já sou ansioso sem ter Jesus. Então, quando eu olho para alguém, estou falando hipoteticamente, tá? Quando eu olho para você e vejo você ansioso, eu não quero ter aquilo que você tem, não. Mas quando essa pessoa olhar para você e enxergar uma pessoa firme na rocha, que não se abala por nada, ela vai querer descobrir onde que aconteceu isso e como aconteceu isso. Aí você vai poder falar de Jesus para ela, sem ter problema nenhum. Ah, eu não sei falar. Vai fazer saber sim. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai te dizer o que falar na hora que alguém te perguntar. A palavra de Deus diz isso, nos garante isso. Pois se Deus assim veste a erva do campo, né, que hoje existe, amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Aí ele vai falar de novo, não andeis solícitos, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. E ele vai dizer, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aí eu fui pesquisar, né? Quem é gentio? São grupos de pessoas que não são consideradas de Deus. Então ele está dizendo assim, por que você está ansioso, buscando esse tipo de coisa? Você não é gentio. Você tem um pai. Você não é órfão. Você não foi achado na lata do lixo. Existe um pai que está esperando você conversar com ele e dizer para ele, Senhor, eu estou ansioso nessa parte aqui da minha vida. Ele está dizendo para você, me procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Senhor, o Senhor não está vendo que eu preciso disso? É claro que Ele está vendo. Ah, Senhor, tu não sabe que eu preciso de dinheiro? Novidade. Meu vai falar assim, me conta uma novidade. Ele sabe. Mas será que se Ele te der o dinheiro que você precisa agora, você vai saber usar como deve ser usado? Ou no que você vai usar o dinheiro? Não é? Eu falei já com vocês aqui que eu queria ter um Porsche. Se Ele tivesse me dado um Porsche, eu estava morto hoje. Porque eu ia enfiar a cara num poste. Que eu não ia conseguir não colar o ponteiro, né? Do jeito que eu era maluco, eu só andava com um ponteiro. Irmão, Deus sabe o que faz. Hoje eu nem quero mais Porsche. Para mim, tanto faz. Eu só quero que Ele seja o governante da minha vida. Só isso.
É algo tão mais simples, sabe? A ansiedade que você às vezes nutre, ela te tira do lugar seguro. Onde é o lugar seguro? Onde é o seu lugar seguro? Onde é o meu lugar seguro? Sabe, a palavra de Deus diz que existe um lugar seguro, debaixo das asas de Deus. Que Ele guarda os seus filhos como a galinha guarda os seus pintinhos. Já viu como é que a galinha faz? Ela fica ela se coloca por cima dos filhotes, que você não consegue nem ver que eles estão ali. A palavra de Deus faz essa analogia, que ele vai ser como para nós, como se fosse aquela mãe, né, que guarda os filhotes num lugar seguro. Ele vai colocar a sua vida no centro da vontade dele. Esse é o lugar seguro para cada um de nós. Não é no centro da minha vontade, não é como eu quero fazer, não é como eu quero andar, como eu vou andar. Irmãos, mas isso não pode se tornar algo que você ouça e fique aqui. E não desça para cá. Você precisa ouvir, mas precisa deixar descer para o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que do nosso coração procedem as saídas da vida. Então, se eu não tenho essa convicção no meu coração, eu vou só ouvir e não vou colocar em prática. E não vou querer estar num lugar seguro. Só que existe só um lugar seguro, né? Que é na presença dEle. No centro da vontade dEle. A ansiedade, ela é uma arma que Satanás usa para nos tirar a paz. Ou é, ou não é? Eu ontem estava deitado e comecei a pensar, acabou minha paz. Enquanto eu não entendi que eu deveria orar repreendendo aquela ansiedade, aquilo não ia parar. Sabe aquela coisa que é uma bola de neve, que vai só aumentando, enquanto você não para aquele negócio, você não vai sair daquilo, você perde a paz, irmão. Ele quer nos tirar a paz e nos fazer tomar decisões que nos afastam de Deus. Quando eu tomo uma decisão de me afastar de Deus, ou seja, tomo uma decisão que não veio de Deus, eu estou saindo do lugar seguro. Estou deixando de estar debaixo das asas do Senhor, né? A ansiedade nos faz exercer o que a nossa alma ou emoções quer e não o que Deus quer. Agir por impulsividade. Isso é típico de quem é ansioso. Não é assim? Eu tomo uma decisão, depois que eu tomei a decisão, eu falei, puxa, e agora? Aí aquilo começa a tirar a paz. Você começa a pensar naquilo, você não consegue mais se livrar daquela coisa. E agora? Como que eu resolvo essa história? Sabe o que você tem que fazer? Coloca diante do Senhor todas as suas preocupações. Ele vai resolver na hora? Talvez não. Mas Ele vai resolver. Do jeito dele. Talvez vai levar anos. Né? Sabe aquela história? Você está num caminho reto, né? Aí de repente gente boa fala para você assim, pega aquele atalho ali, que você vai chegar mais rápido. E você, ao invés de confiar na voz de Deus, confia na voz de uma pessoa que você acabou de conhecer. E você pega o atalho. Aí você erra o caminho. Só que nessa errada de caminho você não tem GPS, não tem Waze. Não tem como refazer a rota. E agora, Senhor, como é que eu faço? Agora, meu filho, aguenta a consequência. Se arrependa de ter errado, de ter pecado contra mim, mas agora aguenta a consequência, porque pode demorar anos para ser revertido isso. A ansiedade faz isso acontecer conosco. Pô, pastor, o senhor está sendo gente boa hoje. Não, eu estou sendo duro mesmo.
para que você entenda que a sua vida está em risco. É você que está em perigo. Se você não tomar uma decisão rápida na sua vida e deixar que Deus controle a sua vida, quanto mais tempo você andar nesse caminho, né, errado, mais tempo vai demorar para você entrar no eixo de novo. Para tudo agora, para tudo. E só toma uma decisão se Deus mandar você fazer. Senão você vai estar indo para o buraco. Precisamos nos colocar no lugar seguro que só existe em Deus, mesmo que as nossas emoções digam o contrário. O que o mundo diz, irmão, com relação às emoções? Hã? Isso é lindo, né? Siga o seu coração. Vai nessa, irmão. Vai seguindo o teu coração. O que a palavra diz que o nosso coração é? Então segue ele. Segue ele, continua seguindo. Ó, aquele pastor ali, eu cansei de conhecer gente assim, aquele pastor ali, ele faz umas coisas meio doidas, né? Fala uns negócios meio malucos. Não vou seguir ele não. Ó, vou te falar, hein? Tem um bocado de gente aí que está se trepando. Pastores que começaram comigo, junto comigo, foram ungidos junto comigo. Nenhum deles está exercendo o ministério. Só eu. O louco, o maluco, né? O doidão. Por quê, irmãos? Será que Deus não tinha propósito na vida deles? Ou Deus levantou eles ao ministério porque foi acaso? Não, irmãos, eles tinham propósito, tinham promessa, tem promessa, mas eles precisam voltar, né? Voltar ao primeiro amor. Volta. Vai lá, vê aonde você caiu. Sabe o que Apocalipse diz? Volta lá e vê aonde você caiu. E conserta de lá para cá. O grande mal disso aqui é que existe uma outra arma que eu não falei aqui, mas vou falar, que Satanás usa, que chama-se orgulho. Quantas vezes eu falei com esses homens que eu citei aqui? Quantas vezes eu disse para ele, cara, volta atrás, cara. Para aí no jeito, aonde você está, para. Volta. Qual o problema? Senhor, eu errei. E aí, daí? Errei. Senhor, me ajuda a consertar. Deus está querendo ver em nós, irmãos, a humildade de dizer assim, Senhor, eu errei. Senhor, me ajuda. Aquele que tem essa ansiedade está cheio de orgulho também. São armas que o diabo vai colocando em nós para que a gente não sirva ao Senhor. Estar no lugar seguro de Deus significa andar em fé e obediência. Ansiedade te faz errar, te faz não ter fé. Não é assim? Você fica preocupado com aquele negócio, meu Deus do céu, como é que vai ser? Cadê a fé? Ué, cadê a fé? O que a palavra de Deus diz quando você não tem fé? A fé, ou sem fé, é impossível agradar a Deus. Impossível. Olha a armadilha do diabo, ele está querendo tirar a tua fé. E quer tirar a sua obediência a Deus. A Bíblia fala o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem um monte de gente querendo sacrificar, achando que é melhor sacrificar do que obedecer. Mas pastor, eu faço 3 orações por dia. Pastor, eu jejuo. Mas você obedece? Não adiantou nada. O lugar seguro está na fé e na obediência a Deus, mesmo que tudo pareça andar em sentido contrário.
Eu estou indo lá da igreja, mas não está funcionando nada. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Continua em fé. Continua obediente. É o tratamento de Deus com você. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Não sei. Eu não sei o que Ele vai ter que fazer na sua vida, mas Ele vai fazer. Continua com fé no Senhor e continua andando em obediência a Deus. Precisamos nos colocar no lugar seguro, que só existe em Deus. A ansiedade faz com que venhamos a dividir o nosso coração entre dois senhores. Olha só que isso, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 24. Abre lá, Marcos. Nós já estamos aqui, né? Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer ou odiar ao um e amar o outro, ou se dedicará, há de chegar-se a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon chama-se o Deus das riquezas. Mas quando você tem a ansiedade, você, lembra o que eu falei? Você está dividindo o teu coração. E está dividindo entre dois senhores. Quem é que está mandando na sua vida, na verdade? Porque, cá entre nós, que ninguém discute a gente. Né? O que é mais fácil obedecer? A Deus ou a Mamon? Hã? Quem é mais fácil obedecer? Mamon te exige alguma coisa? Então é moleza, cara. Ah, eu vou lá, sento naquela cadeira azul lá, mas eu não faço nada que aquele pastor fala para mim. É mais fácil, porque Mamon está falando, não faça nada disso. Não ande como ele está falando para você andar. Continua fazendo o que eu estou te mandando fazer. E continua então ansioso. É isso. Servindo a dois senhores, né? Essa divisão gera desordem. Quando você serve a dois senhores, você gera uma desordem, porque você vai agradar um e desagradar outro. Não tem como você agradar os dois. Ou você vai desagradar os dois. Gera desordem e desequilíbrio, onde a alma, as emoções irão pender para o lado mais fácil. Essa é a verdade. Ah, quer saber? Hoje está muito frio. Eu vou ficar debaixo da coberta. Não vou no culto, não. Ah, culto de terça-feira eu não preciso ir, não, gente. Terça-feira só tem oração. Só tem oração. Ah, domingo de manhã. Ah, não preciso não, porque eu não preciso aprender nada mesmo. Já sei tudo. Eu sei que está tocando aí. E é para tocar mesmo, na ferida. Porque o Espírito Santo diz, se você lhe deixar mexer na sua ferida, ele vai abrir a sua ferida. Vai cortá-la de novo. Mas quando ele vier curando a sua ferida, ele vai curar de vez a sua ferida. E nunca mais você vai sentir essa dor. Então, entenda que tudo que está sendo dito aqui é para você acordar mesmo. Ele não quer uma igreja que seja religiosa, que não utilize a palavra de Deus para abençoar outras pessoas. Não dá mais, irmão. Ou você cura os enfermos, ou você liberta os perdidos e os amaldiçoados, ou você vai ser um religioso. Os religiosos olharam para Jesus dessa forma e o crucificaram depois. Mas aqueles que realmente quiseram ver Jesus, disseram assim: Senhor, agora eu não te vejo mais como antes. Antes eu te ouvia falar, ouvia falar de você. Mas agora os meus olhos te veem. Deus quer que você enxergue. Que tire as lentes coloridas e comece a ver coisas que você nunca viu.
Um exemplo de que essa desordem vai causar no nosso coração, diante das decisões difíceis, quando existe uma divisão dentro de alguém, ela pode tomar algumas decisões erradas, tais como, presta atenção, quando você está com o coração dividido, e você vai enfrentar decisões difíceis, você vai agir de alguma dessas formas aqui, ó. Primeiro, não enxerga o seu verdadeiro potencial em Deus. É ou não é verdade? Quando você está dividido entre dois senhores, você pensa assim, já que é mais fácil servir o outro, né? Eu não preciso ter tanta responsabilidade assim, eu não preciso alcançar vidas assim, né? Você nunca vai atingir o potencial que realmente você tem. Quem é que é o único que sabe qual é o seu real potencial? O Espírito Santo. Se você não está ligado a Ele direto, 24 horas, você não vai saber até onde você pode chegar. Deus quer que você chegue ao ponto de você voar com asas como águias. Mas hoje você está andando como uma galinha, ciscando no chão, comendo o lixo da terra, o pó da terra. Você não foi feito para comer o pó da terra. Você foi feito para voar alto. Então, você não enxerga o seu potencial. Segunda coisa, não sabe que direção deve ir pela falta do Senhor na tua vida. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele sabia para onde ele ia, mas ele foi. Então, não adianta você querer fazer a obra do Senhor achando que ela vai ser quadradinha, né? Já está tudo formatado, então eu vou fazer. Não. Se você está com o teu coração dividido, você vai pensar exatamente assim, quando tudo estiver certinho, eu farei. Sabe quando você vai fazer? Nunca! Se eu fosse pensar isso há anos atrás, eu não estaria hoje aqui pregando para vocês. Deus está preparando uma noiva. Preparando. Ela não está preparada. Ele está preparando. Você é a noiva. Se você não permitir que Deus te prepare, Ele vai arrumar outra. Outra pessoa que deixa Ele preparar. Não deixe seu coração dividido entre dois senhores. Terceira coisa, muitas vezes vai achar melhor desistir do que insistir. Não é verdade? Não é mais fácil? Eu sou uma pessoa que Deus precisou trabalhar muito em mim. Porque eu era exatamente assim. Melhor parar logo. Está dando muito trabalho esse negócio. Eu vou parar com esse troço, é melhor. Dá menos dor de cabeça. Se você não quiser ter dor de cabeça, irmão, fique dentro de casa. Debaixo da coberta. Mas também não vai entrar no céu. Não vai encontrar com o Senhor. Não vai ter lugar preparado na mesa. Não vai ter. Quarta coisa. Outras vezes vai decidir pela morte ao invés da vida. Parece loucura isso, né? A gente querer morrer ao invés de querer viver. Mas é exatamente isso que a divisão no coração faz. Você decide pela morte, não pela vida. Eis que coloco diante de vós dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Mas escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. Tem gente que, mesmo com esse aviso, escolhe o caminho do mal.
e morre. Jesus não falou para a gente escolher o caminho da vida? O caminho do bem? Ué, então você não está sendo enganado. Jesus está te dizendo nessa noite, escolhe o caminho do bem para que você viva. Agora, vamos à parte boa, né, de tudo isso. Existe uma solução. Amém, né? Oh, glória! Oh, Senhor! Deixar a ansiedade de lado e obedecer às ordens do Espírito Santo. Essa é a solução. Deixar a ansiedade de lado e obedecer às ordens do Espírito Santo. O que vai requerer de você isso? Primeiro, vontade. Ninguém vai fazer nada sem vontade. Primeiro eu preciso ter vontade de fazer isso, mudar, deixar a ansiedade de lado. Deixa a ansiedade de lado. Segunda coisa, atitude. Não adianta eu ter vontade, mas eu não ter atitude. Eu estou querendo seguir o exemplo da Thalita, mas está difícil, rapaz, acordar às 5 da manhã. Está difícil acordar às 5 da manhã para depois começar a fazer exercício. Ah, Jeová. Mas eu ainda vou conseguir. Não desistir. Vocês ainda vão ver o pastor sarado. Em nome de Jesus. Terceira coisa, disciplina. Sem disciplina, meu irmão. Sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem busca, não vai ter, a ansiedade vai tomar conta mesmo. Ela está contando com a sua falta de disciplina, a ansiedade. Ah, ele não vai conseguir mesmo? Então, tudo certo. Esses dias eu fui no médico, e aí o médico falou para mim assim, a sua vitamina D está baixa. Falei, bem que eu tenho sentido. Porque dizem que a vitamina D baixa, ela te deixa meio deprimido, né? Meio, né? Tu começa a enxergar umas coisas meio estranhas. Eu estou te falando que eu fiquei ontem, né, deitado, pensando no negócio lá. A sorte que a gente tem o Espírito Santo, irmão. Mas a gente vai ter que tomar a vitamina também. Eu vou ter que comprar essa tal da vitamina D. Organismo. Então peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a tomar a vitamina D, chamada Deus. Tu pensou que era outra coisa, né? Fala a verdade. Tem que tomar essa vitamina, meu irmão. Se você não tomar essa vitamina todos os dias, com uma disciplina ferraz, você não vai sair dessa situação. Vontade, atitude, disciplina e a última coisa é obediência. Não tem como. Não dá para fugir da obediência. À medida que nós permitimos que Deus tome o trono da nossa vida de volta, quando você faz isso, você está deixando a ansiedade de lado, tirando ela do trono da sua vida, e você está trazendo Jesus de volta para o trono dele. Nós passamos a observar minuciosamente, ou seja, com cuidado, o quanto Deus nos ama e pode cuidar de nós. Olhai para as aves do céu. Quem que hoje para ficar olhando para a ave do céu? Fala para mim. Tu tem tempo para ficar olhando para a ave do céu? Está perdendo. Está perdendo. Você tem tempo para olhar para o lírio dos campos? Está perdendo. Porque Jesus está dizendo assim, se você olhar para eles, você vai ver que eu cuido deles. E será que eu não teria a mesma capacidade de cuidar de você, homem e mulher de pouca fé? Você não é bully não, tá? Lembra do bully? Lembra do bully? Bully era um negocinho que você botava café, né? Homem de pouca fé, pouca fé. Passamos a ter esperança de volta. Muitas vezes pelo simples fato de olhar para toda a criação de Deus. Só de você olhar. Hoje eu estava lá sentado no meu sofá, aí começou lá. Já viu? Bem TV? E eu fiquei respondendo Bem TV na minha janela. Aí ele respondia lá.
Para olhar isso, irmão. Você vai se sentir na presença de Deus, porque Ele criou todas as coisas, inclusive as aves do céu. O firmamento, você já parou para olhar o firmamento? Eu era um cara que eu não olhava para a estrela, eu não olhava para a lua. Quem me ensinou a fazer isso foi minha esposa. Vem cá, vamos ver aqui a lua comigo. Aí comecei a olhar para a lua, olhar para a estrela. Aí tu lembra do versículo de Salmos que diz assim: os céus proclamam a tua glória, e o firmamento as obras da tua mão. É verdade. Quem que pode fazer um negócio desse, irmão? Você acha que Ele fez um negócio desse e nos fez a imagem e semelhança dele? Ele não vai tomar conta de nós, irmão? Será que Ele não vai cuidar de cada um de nós? Às vezes você está deixando a ansiedade tomar conta e está perdendo o melhor de Deus na sua vida. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo e vê a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Jesus nos diz que nós temos muito mais valor do que esses, as aves e os lírios. E por isso irá cuidar de nós de uma maneira infinitamente melhor do que cuida das aves e dos lírios. Infinitamente mais, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não há nada que Deus não possa fazer. Isso tudo acontece em nosso favor, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí entra o último versículo que o Senhor me fez lembrar. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Você levantou hoje? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida hoje. São a causa de não sermos consumidos. Se Deus hoje te fez estar aqui para ouvir isso, foi porque, mais uma vez, o Senhor exerceu misericórdia sobre a sua vida. A nossa alma, então, passa a ter contato com as misericórdias do Senhor e a sua bondade. Eis que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. A alma agora volta a ter esperança, né? A ansiedade nos tira a esperança. Mas a volta de Jesus governando a minha vida me traz de novo a esperança. Porque agora ela espera somente em Deus. Para a gente terminar, você sabe o que é misericórdia? Vem de duas palavras: miser, que é miserável, ou miséria, e cordis, que isso quer dizer coração. Quando você lê o versículo aqui, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Eu vi um pastor, não sei se ele é pastor, se ele é doutor, sei lá, eu sei que ele falou um negócio muito sério. Dr. Jonatas Leônio, muito bom. E ele falou exatamente isso. Quando você tem contato com as misericórdias do Senhor, e elas se renovam a cada manhã, é como se Deus abrisse uma porta para você conhecer o coração dele. Então o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus dá o coração dele àquele que é miserável. Nós somos miseráveis, mas Deus está oferecendo misericórdia para cada um de nós nessa noite aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Não só na sua vida, na sua família, em todos aqueles que começarem a olhar para você e verem que existe alguém que comanda o trono do seu coração. E esse alguém chama-se Jesus Cristo.
Amém? Vamos estar de pé? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Chama as meninas lá, por favor. Pode. A ceia do Senhor, irmãos, não é simplesmente para você pegar aqui um cálice, um pedaço de pão e participar. Mas é um momento para você lembrar que Deus, quando olhou para nós e viu que todos nós tínhamos pecado e fomos destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, Deus, Ele nunca deixou de nos amar. Nunca deixou. E por causa do amor de Deus por nós, Ele então envia Jesus, porque era o único que tinha capacidade para poder levar sobre Ele todos os nossos pecados. Sabe que nessa noite aqui, Deus mais uma vez está querendo que você deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Porque não adianta a gente tomar a ceia, né? Tomar o cálice, comer o pedaço de pão, se amanhã Deus não vai fazer parte da nossa vida. Se Jesus não vai ser o Senhor de verdade. Se nós vamos estar dividindo o nosso coração com ansiedade de novo. A preocupação que hoje Deus te mostrou que ela possa estar no teu coração, precisa ser retirada. Você precisa dizer para ela: não quero mais que você fique no meu coração. Eu não quero mais ter contato nenhum com Satanás. E eu te proíbo de entrar na minha vida novamente. Então nós vamos orar aqui nesse sentido. Antes de você participar da mesa do Senhor, antes de você tomar a ceia, nós vamos orar juntos. E eu quero que você repita aquilo que eu vou dizer. Amém? Feche seus olhos. Fala assim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi falar sobre a ansiedade e sobre como Satanás a usa para me tirar da sua presença. Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti hoje a minha ansiedade, as minhas preocupações. Eu não quero mais ter ligação nenhuma com Satanás e nem os seus demônios. O que eu quero, Senhor, é que Tu tome de volta o trono do meu coração e comece a agir na minha vida conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu me deixei levar pelas preocupações dessa vida. Mas hoje, Senhor, eu quero que Tu venhas sobre a minha vida, me limpando de todo o lixo que eu coloquei no meu coração, na minha vida. Senhor Jesus, não leve em consideração o tempo da minha ignorância, mas, Senhor, a partir de hoje, eu quero que Tu comande a minha vida 100%. Nada mais, Senhor, eu quero fazer se não for a Tua vontade. Me abençoa, abençoa aqueles que estão ao meu redor, e que, Senhor, eu seja usado
como arma tua contra Satanás, para que eu seja, Senhor, alvo do teu amor. Então, Senhor, me abençoa nessa noite. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eu te louvo nessa noite, Pai, porque tu ouviu, Senhor, da boca dos teus filhos e das tuas filhas, que elas querem, Senhor, te servir, que elas querem fazer a tua vontade. Então, em nome de Jesus, Pai, faz com que isso aconteça, e que, Senhor, nenhuma arma forjada contra elas venha prosperar, Senhor, mas que eles sejam, Senhor, guardados debaixo da tua forte e potente mão, e que todo o intento de Satanás, Senhor, seja lançado por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Que tu dê ordem aos teus anjos de grandeza maior, Senhor, para estarem vindo fazendo uma unção de varredura em cada coração, em cada vida, Senhor, não só na sua vida cotidiana, mas na sua vida, Senhor, matrimonial, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, Senhor, em que eles possam andar na tua presença, conforme a tua palavra. Te louvamos nessa noite e te pedimos que, Senhor, tu venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Sabe o que o Senhor está dizendo com você nessa noite aqui? Que Ele vai fazer uma nova aliança baseada no sangue de Jesus. Deixe o Senhor fazer isso contigo nessa noite. Não saia daqui sem renovar as suas alianças com o Senhor, através da ceia do Senhor. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes esse pão, ou beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Senhor, eu quero te pedir que tu abençoe esses elementos, Pai, que representam, Senhor, o sangue de Jesus e o corpo de Cristo. Eles em si mesmos não têm poder nenhum, Senhor, mas tu tens todo o poder de nos transformar. Nós estamos fazendo isso em memória de ti, Senhor, como tu nos ensinaste, mas que isso seja, Senhor, mais do que um memorial, seja uma renovação da nossa aliança contigo, Senhor, uma transformação da nossa mente, Senhor, para que possamos andar em unidade perfeita contigo. Nós te louvamos e te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode sair do seu lugar, vir aqui pegar o seu cálice, seu pedacinho de pão e volte para o seu lugar para a gente cear junto em nome de Jesus. Da graça, da graça de Deus, receba da graça, da graça, da graça de Deus. Oh Senhor, oh Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aumenta um pouquinho, Marcos. Lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça. Graça,
receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota o abandonado, faz dele seu filho. Graça, receba da graça. Graça, Receba da graça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Receba da graça do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Te louvamos, Senhor Jesus, pela tua graça, Senhor, sobre nós. Aleluia. Pegue o seu pão, levante o seu pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, aqui está o pão que representa o teu corpo, Senhor. Que ele faça, Senhor, em nós o efeito que fez, Senhor Deus amado, aquele ato de Jesus naquela cruz. Nós sejamos abençoados nessa hora em nome de Jesus. Podeis comer do pão. deixa ele te lavar. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, pega o seu cálice. Também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, aqui está o cálice que representa o sangue vertido de Jesus naquela cruz. A nossa vitória. Senhor, a nova aliança, Senhor, que foi feita. Que essa aliança seja renovada nessa noite mais uma vez, Senhor. Que possamos andar em espírito e em verdade na Tua presença, Pai. E que possamos, Senhor, deixar o trono da nossa vida, Senhor, totalmente, Senhor, sob o Seu governo, Senhor. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do cálice. Adore ao Senhor, irmão. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Faça alguma coisa, mas adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo és tu, Jesus. Receba da graça. Santo é o teu nome, Senhor. Santo és tu, Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Porque não poderíamos fazer isso sem a tua interferência, Pai. Te adoramos, Senhor. Então toma conta da nossa vida a partir de hoje, Deus. Senhor, move o que for preciso, Senhor. Transforma o que for preciso, Senhor. Mas não nos deixa, Senhor, ser privados da tua presença na nossa vida mais uma vez, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos acompanhe, Senhor, na volta para nossa casa. Mas, Senhor, fica conosco em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pastora, tem alguma coisa? Irmão, só um minutinho.